Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila Santos. Eu sou médica veterinária, aluna do programa de pós-graduação em zootecnia do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. E hoje eu vim falar com vocês sobre sistemas automatizados de detecção de estro e parto em bovinos aplicados à zootecnia de precisão. Mas antes de a gente falar desses sistemas, é importante a gente revisar algumas informações. O estro, então, ele é um momento precedente à ovulação, onde há algumas interações hormonais que levam a alterações comportamentais nas fêmeas bovinas, como, por exemplo, aumento de movimentação da fêmea, aumento da agitação, redução do consumo de ração e água, né? Ela frequenta menos a pista de alimentação, consome menos alimento, aumenta ali no rebanho o comportamento de cheirar a vulva de outras vacas e, principalmente, o padrão ouro para detecção de estro, a vaca fica imóvel ao ser montada. A detecção desse estro é de suma importância para a fertilidade do rebanho e para a eficiência produtiva na fazenda, já que é a partir da detecção de estro que eu vou determinar o momento em que essa vaca vai ser inseminada. Se eu não for eficiente nessa observação e nessa detecção, consequentemente, eu vou ter menor quantidade de fêmeas prenhas, menor quantidade de leite produzido na fazenda, menor quantidade de bezerros nascidos e bezerras que poderão ser utilizadas na reposição do rebanho. Então, é importante ser eficiente nessa detecção. E, normalmente, nas propriedades, pode-se fazer a observação direta do estro, que é onde o produtor vai lá e observa visualmente o aceite de monta dessas fêmeas e, então, determina o momento que ela deverá ser inseminada. Mas, devido ao aumento do número de vacas no rebanho, aumento da carga de trabalho, ou seja, o produtor precisa gastar mais tempo na produção de alimento para essas fêmeas, na manutenção dos galpões quando são fêmeas confinadas, na limpeza das ordenhas. Então, ele vai conseguir dispendiar menos tempo para observação de estro. Então, sistemas que auxiliem esses produtores nessa melhor eficiência de detecção de estro, sejam eles de auxílio visual ou de detecção automatizada, vêm sendo desenvolvidos no mercado. Então, alguns exemplos aqui de tecnologias de auxílio visual, como o bastão marcador, onde vou lá, marco a região sacral dessa vaca e conforme ela aceita a monta de outras fêmeas, ela vai ter uma alteração no aspecto de cor ali nessa região, então identificando que ela poderá ser inseminada futuramente. Temos também as raspadinhas, que são cartelas fixadas na região sacral da fêmea e conforme ela aceita a monta de outras fêmeas, com a fricção há uma alteração dessa intensidade de coloração aí nessas cartelas, identificando que ela poderá também ser inseminada. Nós temos também algumas cartelas com ampolas marcadoras, que quando a vaca aceita a monta, essa cartela ela vai ter uma alteração de coloração e identificar também que essa vaca esteve aceitando a monta. Mas esses são sistemas de auxílio visual, ou seja, o produtor ainda precisará dispendiar um tempo para ir conferir animal por animal que tenha apresentado essas alterações no aspectos dessas metodologias e identificar a vaca que precisar ser inseminada. Então, a zootecnia de precisão vem na busca de automatizar essas ações de identificação do estro e também coletar mais dados que podem ser utilizados para o gerenciamento reprodutivo dessas fêmeas, que são nada mais que dispositivos anexados à fêmea que vão gerar informações que, ao serem captados aí por sistemas, por antenas, né, são enviados na nuvem e aí então processado através de algoritmos e então é feita uma predição se essa vaca está no estro ou não. E então o sistema declara a atividade de estro com a identificação dessa fêmea, que vai ser enviados aí por smartphones ou em tablets, em que o produtor ou um funcionário poderá identificar a vaca em estro e então inseminá-la no momento adequado. Eu trouxe aqui alguns exemplos desses sistemas automatizados de detecção de estro, como, por exemplo, os detectores de pressão, que enviam esses sinais de aceite de monta da vaca com a identificação dessa vaca e quantas vezes ela foi montada, o período de tempo que ela aceitou a monta, é enviado para uma base station, que envia esses dados então para um processador que vai identificar o momento em que essa vaca deverá ser inseminada. Então, um sistema automatizado de detecção de monta.
Já os acelerômetros são outros sistemas que aí são baseados na alteração comportamental dessa fêmea, ou seja, conforme no estro ela fica mais agitada, aumenta o período em que ela se movimenta ali no galpão, ele consegue predizer o momento em que ela está em estro e então em que ela deverá ser inseminada. Então, são sistemas automatizados baseados em acelerômetros, que podem ser acoplados em coleiras e também em brincos, que são fixados na orelha desses animais e consegue também fazer essas medições e identificar o estro dessa fêmea. Outros aparelhos que podem ser utilizados são os pedômetros, que são baseados na atividade dessa fêmea em passos e também na sua alteração de comportamento basal, né? Tem uma alteração daquele comportamento que ela tem normalmente fora do comportamento de estro para o comportamento mais agitado no momento do estro. Então, esses sinais também são enviados para os sistemas que são feita a análise desses dados e identificado qual o animal que está em estro. Outro sistema automatizado são os bolos ruminais, que são bolos que, como este aqui que a gente apresenta aqui na imagem, que são inseridos no animal via oral e fica ali na região do retículo e que também vão, através de parâmetros corporais, né, de movimentação, temperatura e ruminação dessa fêmea, ele também vai predizer se essa vaca está em estro ou não e envia esses sinais para sistemas que vão identificar essa vaca e enviar através de sinal de SMS ou ali em aplicativos para o produtor que ele poderá inseminar essa vaca. Então, esses são alguns aparelhos comercialmente disponíveis, mas também já existem pesquisas que estão buscando uma detecção automatizada baseada em imagem, que então não será necessário ter um dispositivo para cada animal ali. Ele é baseado em uma monitoração no galpão, onde através das análises de imagem, eles buscam analisar o comprimento de objeto, pensando que esse comprimento de objeto, que no caso, é o comprimento de duas vacas, já que uma vaca persegue a outra por 2 segundos, e então o comprimento desse objeto é de 2 vacas, e quando essa vaca realiza a monta por 2 segundos, e através do comprimento de objeto, ele detecta um comprimento de 1,5 vacas, ele então vai declarar o estro através dessas análises de logaritmos, né? E então o produtor poderá ir ao galpão fazer a confirmação visual, isso a nível de pesquisa, ou então também já vislumbram identificação desses animais por análises de redes neurais de imagem. Então a identificação dessa vaca também vai ser automática por análise de imagem. Então, são alguns sistemas que já são pesquisados e que são baseados aí no sistema de imagem e de comportamento de monta dessas fêmeas. Mas também existem sistemas automatizados, né, como eu falei no início da apresentação, para análise de parto, já que, apesar de todo o desenvolvimento que já se tem aí na produção de leite, em fazendas leiteiras, as taxas de natimortalidade ainda são altas, aí girando em torno de 5 a 9,6%. Então, na busca dessa redução e do melhor monitoramento de parto, também estão desenvolvendo sistemas automatizados, que vão diminuir os riscos de complicações pós-parto em fêmea, já que, se eu tenho ali uma identificação que essa fêmea está entrando em trabalho de parto e eu consigo acompanhar esse momento, eu posso ter menor risco de complicação, de distocia, e quando ter distocia também, eu conseguir auxiliar no momento necessário. Então, essas vacas podem ter menos riscos de metrite e menor produção de leite, caso ela tenha uma dificuldade no parto. O comportamento precedente ao parto, ele é bem característico. A fêmea, por exemplo, ela tem uma diminuição do consumo de ração, diminuição das temperaturas corporais, ela vai aumentar as vezes em que ela olha ali na região do flanco, em que ela levanta a cauda e então até ela realizar o parto. Alguns aparelhos já foram desenvolvidos também baseados nesses comportamentos, como nesse caso o Mulcal, que é um dispositivo baseado em clinômetro, que ele vai predizer o momento de parto dessa vaca de acordo com a sua elevação de cauda, na frequência de elevação de cauda, que é aumentada próximo ao parto. Então, enviar um SMS lá para o produtor e ele consegue ir acompanhar essa vaca.
Temos também aí o Velfone, que já é um sistema que é introduzido na vagina dessa fêmea. E então, de acordo com as alterações de temperatura corporal, ele consegue detectar se está próximo ao momento de parto. E também, próximo no momento do parto, essa vaca espelha esse dispositivo e há uma queda brusca na temperatura, identificando que ela está em trabalho de parto e enviando isso para o produtor para que ele possa acompanhar aí e melhor gerir esse pré-parto dos animais. Então, pessoal, esses são os sistemas que estão aí disponíveis e também sobre pesquisa para melhorar o gerenciamento de dados e otimizar a produção leiteira dentro da propriedade e melhor auxiliando os produtores em melhor gerir os índices dentro da propriedade. Então, agradeço a todos pela atenção. Caso tenham dúvidas, é só entrar em contato comigo que a gente pode discutir mais. Obrigada.